Amém? E dê um aplauso adorando, glorificando o nosso Deus. Pode ser mais forte. Dá um aleluia, dá um glória a Deus. Exalte o teu Deus, o teu Senhor, onde você está, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Amém? Que Deus te abençoe. Tá linda a igreja hoje, tá um clima muito gostoso, né? Como o Diego disse, sinto Deus aqui, né? E é muito gostoso isso, sentir Deus presente, a sua manifestação, né? O louvor sendo conduzido pelo Espírito Santo, né? É muito gostoso, é um privilégio. Eu digo e repito quantas vezes for preciso, né? Eu não conheço lugar mais alto, posição maior na face da terra do que o altar, né? Então é um privilégio poder estar aqui em cima, no lugar mais alto que um ser humano pode chegar e ministrar a palavra mais nobre que alguém pode ministrar, que é a palavra de Deus. Me desculpe aí os outros oradores, interlocutores, aqueles que se acham famosos por estarem com grande ibope, com grandes visibilidades, mas não tem nada mais honrado e precioso do que ter nas suas mãos, confiados, a palavra de Deus para poder ser proferida e poder ser ministrada. Então eu louvo a Deus por esse chamado que eu não sou digno, né? E que tem abençoado a minha vida e também outras vidas, que hoje o Senhor possa falar com você profundamente, amém? Que você possa ter vindo aqui, não apenas para ter um encontro social, né? Não apenas para rever alguns amigos, não apenas para comer o pão de queijo na cantina, mas para ouvir a voz de Deus, para que o Senhor ministre ao seu coração, para que a resposta para que respostas a questões que têm, às vezes, atormentado a sua vida, possam surgir hoje do altar e preencher lacunas que são fundamentais serem preenchidas. Você pode dizer amém? Então essa é a minha oração para você. E se você de repente veio com a expectativa errada, dá tempo de você corrigir com uma simples oração. Pede perdão rapidinho, aquela oração relâmpago. Senhor, me perdoa, eu vim realmente religiosamente, eu vim só porque eu estava há muito tempo sem vir na igreja e queria vir hoje, mas Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Faça aquela oração relâmpago aí e corrija a motivação, porque a motivação é muito importante. Antes de você começar qualquer coisa, a forma como você começa essa coisa é muito importante. Por isso se chama-se princípios. Por isso é tão importante nós termos princípios e sermos fiéis aos nossos princípios. Você pode dizer amém? Fala assim comigo: alcançando lugares altos. Esse é o tema profético do ano, né? Temos aqui atrás o banner. O ano profético dos lugares altos. Quem aqui ouviu a primeira palavra do culto da manhã desse ano que eu ministrei aqui? Eu queria, quem não ouviu, eu queria convidar você a ouvir. Se você nunca fez isso, eu recomendo muito as pessoas irem ouvir palavras que estão gravadas. Tem gente que nunca foi, mas se você nunca foi e for ouvir essa, eu já fico feliz. Foi uma palavra que, como eu falei, provocativa, né? Uma provocação que eu lancei não só para a igreja. Depois vocês estão mexendo, eu vou pregando, tá? Fica à vontade, mexe aqui, olha só para mim aqui, tá, gente? Foi uma palavra provocativa que eu lancei, que Deus tem lançado no meu coração, que eu estendi para a igreja, ok? Porque eu não quero que a igreja, nem os meus discípulos, nem eu mesmo e a minha família cheguem no final desse ano sem alcançar os objetivos, ou de repente repetir a história do ano passado. Você pode dizer amém? Então é uma palavra muito importante de reflexão. Então eu te convido a você ouvir esta ministração
que foi, não me lembro a data, mas foi a primeira pregação do mês de janeiro. Se você não achar no canal da igreja, você vai no meu canal do YouTube e vai estar lá essa pregação, que fala sobre ativando os ciclos da vida, né? Ativação de ciclos. Você vai achar no meu canal, tá bom? Mas tem no canal da igreja. Entre 7 ou 8 de janeiro, tá bom? Você vai achar no canal, tá? Então, eu te convido a ouvir essa ministração. Mas eu quero falar sobre o tema do ano, tá? Alcançando lugares altos. Mas é muito fácil ouvir isso. O que é isso, alcançar lugares altos? Porque fica muito subjetivo, fica muito aberto alcançar lugares altos, né? O que eu vou alcançar lugar alto? É somente vagueia, ela vai para onde ela quiser, não é? Aí você não sabe nem como, e nem sabe o que é lugar alto. E eu quero tentar ser um pouquinho mais prático, vocês me conhecem, eu quero ser um pouquinho mais prático. Como que eu alcanço um lugar alto? Ok, eu tenho a unção, amém? Para alcançar lugar alto. Mas como que eu alcanço lugar alto? É uma pergunta importante. Nós temos que fazer perguntas para poder alcançar alguns objetivos. Como que eu vou chegar até lá? Se eu tenho a unção, como que eu posso chegar até lá? Outra pergunta importante: o que é um lugar alto? O que é um lugar alto? O lugar alto pode ser muito relativo, não é? Eu vou te dar uma definição de um lugar alto, para você ter em mente, para proteger a sua vida, porque às vezes tem pessoas que visionam lugares altos que são baixíssimos, e às vezes poderia ser um lugar alto, mas se torna um lugar baixo. Eu falo uns trem doido, né? Mas eu vou explicar. Por exemplo, eu estava tendo uma conversa outro dia com uma pessoa. Ganhar dinheiro é bom, sim ou não? Sim ou não? Você está com medo de falar, gente? É bom, é bênção. Deus quer que você seja próspero, não é? Mas prosperidade é você ganhar dinheiro? Não. Então é unânime, está claro isso. Aí um dia um cara chega em mim e fala assim: pastor, eu descobri que não preciso de ir para a igreja para ser próspero. Aí eu peguei, vi que a pessoa não estava nem pronta para o meu argumento, e tive apenas que ouvir e esperar o momento certo de um dia eu poder conversar com ele. Porque o que ele quis dizer para mim naquela frase? Pastor, eu descobri que eu não preciso ir na igreja para ganhar dinheiro. Quase que eu falei: se precisasse, não tinha milionário aí que era descrente. Porque fazer dinheiro é uma coisa que é uma ciência. Sim ou não? É uma ciência, você aprende a fazer dinheiro. Tem muita gente que tem autoridade na igreja, mas não sabe a ciência de fazer dinheiro. Não é por acaso que nós temos os nossos cafés com os pastores, com os empresários da igreja, para ajudar na parte prática de como trabalhar a vida financeira. Que nós temos autoridade espiritual na área financeira, nós temos várias promessas no campo espiritual para poder voar financeiramente, mas nos falta conhecimento técnico, ciência na questão de como realizar dinheiro. Mas o que ele estava me dizendo? Que descobriu que eu não preciso ir para a igreja para ser próspero. Então, ele alcançou um lugar baixo, porque ele relacionou a igreja à prosperidade, a dinheiro. Então, de repente, a pessoa que ouve assim: eu vou alcançar lugar alto, ele pensa: eu vou ganhar mais dinheiro. Então, esse lugar alto para você é um lugar baixo. Estão me entendendo? Então isso pode ser muito relativo. Então eu vou dar para você uma definição de um lugar alto. Atente a isso. O que é um lugar alto, pastor? É um lugar aonde você chega e Deus já está lá te esperando. Vou repetir. Um lugar alto é um lugar que você luta
que Deus te encoraja para chegar até lá, e quando você chega lá, Deus também está lá. Você ganhou dinheiro, mas Deus continuou com você. Você não perdeu comunhão, você não saiu da igreja, você não perdeu o seu ministério, você não quebrou sua rotina. Você quer casar. Meu lugar alto é o meu casamento, é eu conseguir um namorado. Aí você está namorando. O seu namoro não te tirou da igreja, não te afastou de Deus. Você casou, você ficou mais forte com o Senhor. Você pode dizer amém? Então isso aí é um lugar alto. Deus me deu um namoro, mas me tirou da igreja, me tirou do ministério. Não tenho mais comunhão com Deus, não tenho mais paz. O meu casamento é o inferno, é um jugo desigual. É um lugar alto? Não. Não pode ser um lugar alto. Entende a diferença? Então o lugar alto é um lugar onde Deus vai te dar grandes coisas, mas quando você chegar lá, Deus vai estar lá, a presença dEle vai continuar lá, nada vai mudar a paz de espírito que Ele semeou em você. Então, sonhe grandes coisas, mas tenha certeza de que esse sonho também é o sonho de Deus. Quero ouvir um amém. Tenha certeza de que esse sonho também é o sonho de Deus. Inclusive ministerialmente, tem gente que tem sonho de alcançar títulos ministeriais e não de servir a Deus. Há uma diferença muito grande, gente, entre alcançar títulos ministeriais e servir a Deus. Eu sei de testemunho de pessoas que depois de anos descobriram, já pastores descobriram que o chamado deles não era ser pastor, era ser um evangelista, e estava sendo sufocado com o título e cargo de pastor, porque ele almejou um título, porque de repente era moda, ou no ambiente que ele vivia, havia uma vaidade, alguma coisa que o encorajava a querer ter o título de pastor. Então, ter título ministerial não é o mesmo que servir a Deus, que servia ao reino, que servia a Jesus. Então, volto a repetir, o que é um lugar alto? É um lugar onde você chega até lá, e quando você chega lá, Deus está lá te esperando. Mas, ok, entendi o que é um lugar alto. Agora, como que eu posso chegar até lugares altos? Aqui está o grande segredo. Se eu tenho a unção é o quê? É a autoridade. O que é o Cristo? Jesus Cristo, Jesus o ungido. Todos nós somos cristãos. Por quê? Porque nós somos ungidos. A palavra Cristo quer dizer ungido em grego. Então, Jesus o ungido, Jesus o escolhido. Todos nós somos escolhidos. E quando você é escolhido, você é autorizado. No mundo espiritual há uma permissão, há uma autorização para você alcançar alguma coisa, realizar alguma coisa. Amém? Quando Deus traz para a gente uma unção dessa, quer dizer que está sendo preparado, ou está preparado no mundo espiritual, uma autorização para você começar a alcançar lugares altos. Engraçado que o Diego não foi a primeira pessoa que eu ouvi falar que o ano começou com algumas dificuldades. É como se fosse musculação, Diego. Você vai na musculação. Quem já fez ginásio aqui? Conhece o famoso ácido lático, né? Nos primeiros 3 dias você não suporta de dor, porque o seu corpo, né, eles produzem um chamado ácido lático. Você está quebrando fibras ali e a dor é imensa, até o seu corpo ganhar resistência e acostumar a quebrar fibras e reconstruir fibras, e assim vai se formando o músculo. É o processo de quebra de fibras e reconstrução de fibras. Quebra de fibras e reconstrução de fibras. Então, a musculação é isso. Você está sempre fazendo uma força a mais, quebrando fibras, e o seu corpo reconstrói
essas fibras. E o seu músculo vai crescendo. Então, se Deus está permitindo você já começar o ano com alguma resistência, você está sendo muito abençoado. Deus está ativando já precocemente em você algumas habilidades para pensar rápido, para agir rápido, para se preparar, para estar ativo, porque grandes coisas vêm aí. Você pode dizer amém? Então, sentidos que estavam aí parados, que estava muito confortável a vida, estava tudo no bem bom, alguns sentidos que você usou só há 2 anos atrás, 3 anos atrás, que estavam adormecidos, porque ficou muito boa a vida, estão sendo reativados, porque Ele precisa que você volte a usar sentidos que estão adormecidos, habilidades que estão paradas, para que você possa chegar aonde Ele quer que você chegue no final desse ano. Você pode dizer amém? Então se prepara. Deus é o maior treinador do planeta. Não tem coaching melhor do que o Senhor. E Ele faz você se preparar. Ele prioriza o seu crescimento do que o seu conforto. Ninguém fala amém assim orgânico, né, nessas horas. Deus dá mais prioridade para o seu crescimento do que para o seu conforto. Porque Ele sabe que depois que você cresce, o conforto aparece. Até rimou, você viu? Depois que você cresce, o conforto aparece. É igual Denorex. Os velhos se acusaram aí, ó. Todo mundo riu. Então, eu preciso de quê? De definir como que eu alcanço o lugar alto? Definindo bem o meu estado de espírito. Qual estado de espírito você se encontra nesse momento? Em que estado de espírito você fica quando os problemas aparecem? Quer te perguntar isso hoje? Qual o estado de espírito que prevalece em sua vida? Qual é o seu estado de espírito nesse momento? Né? Talvez está melhor um pouquinho, porque já começou um louvor gostoso, Deus se manifestou, mas de repente você não chegou aqui tão bem. Então, uma pergunta interessante: qual é o estado de espírito que você acorda? Tem gente que acorda com um mau humor desgraçado, rapaz. Tem gente que acorda mal, né? Cadê o Vinícius, meu cunhado? Ele acorda com 3 metros de beiço. É uma coisa horrível. Ele vai acordando devagarzinho, mas ele vai diminuindo o beiço. Mas ele acorda bicudo, assim, sabe? Tem gente que natureza. E o dia vai melhorando. Então a forma como eu acordo vai influenciar o meu dia, sim ou não? A forma como eu me deito, qual é o estado de espírito que você se encontra quando você vai dormir? Define ou não se você vai ter uma boa ou má noite de sono. Sim ou não? Define. E se todo mundo sabe, deveria saber que hoje em dia a ciência está muito aí conhecida. Quem não tem uma boa noite de sono, não alcança o chamado sono profundo. E sem o sono profundo, você não produz um hormônio chamado serotonina, que é fundamental para o seu descanso, para a sua saúde plena. Então, pessoas que não dormem, ou que dormem o sono leve, sempre em estado de alerta, têm a tendência a ter uma saúde frágil, ou sempre em estresse. Então, para que eu alcance lugares altos, eu tenho que aprender a influenciar, a colocar, a ter as mãos nas rédeas sobre o meu estado de espírito. Quem aqui já aprendeu que você consegue influenciar o seu próprio estado de espírito? Diz amém. Metade. Nós temos que aprender e entender que nós, por mais que todo mundo aqui tem momentos ruins,
Eu tenho dia que eu estou terrível, que eu estou com mau humor. É muito raro. Está aqui a Viviane, é verdade, é verdade. É muito raro. Mas tem dia que eu estou terrível. Estou com mau humor, estou nervoso, estou estressado. Não pode me olhar. Mas eu sei o que altera o meu estado de espírito. Eu sei como regredir isso. Eu sei como colocar, como tomar as rédeas do meu estado de espírito. E se eu não o faço, é por escolha e por desleixo. Então a gente tem que entender, nós temos que entender que nós temos que ter o controle do nosso estado de espírito. Quem pode dizer amém? Se nós não tivermos o controle do nosso estado de espírito, nós não vamos alcançar os lugares altos que Deus sonhou para nós. Então, volta a perguntar, qual é o estado de espírito que tem prevalecido em sua vida? Porque é muito pouco você sair daqui no domingo nesse estado de espírito maravilhoso, porque o Espírito Santo te influencia, e achar que só esse estado de espírito do domingo vai sustentar a sua semana toda, se você não tomar as rédeas na segunda-feira e repetir e replicar esse estado de espírito amanhã de manhã, amanhã à noite, na terça de manhã, na terça à noite antes de você dormir, e fazer a manutenção dele durante o dia. É fundamental isso. É fundamental isso. Então, como você acorda, como você dorme, determina como você passa o dia. Não é por acaso, não é por religiosidade que a igreja sempre insistiu no chamado o quê? Faça comigo, devocional. Devocional, gente. Por quê? Porque pela manhã eu consigo alterar o meu estado de espírito no meu devocional. Mas se aquilo ficar mecânico, eu faço a minha oraçãozinha mecânica e aquilo deixar de alterar o meu estado de espírito, já não serve para nada. Entendeu? Tem gente que consegue tornar até o que é bom mecânico, porque cria um hábito tão igualzinho todo dia, tão padrãozinho, que fica mecânico. E aí já não é aquela coisa verdadeira, não é aquela coisa gostosa mais, e deixa de produzir o efeito. Então o seu devocional tem que ser singular, genuíno, gostoso, e tem que produzir o efeito de influenciar o seu estado de espírito todas as manhãs. Por isso, todas as igrejas que eu conheço sempre insistiu em você ter um devocional diário, sim ou não? E à noite fazer o quê? Ter um tempo de oração antes de você dormir, né? Entregar o seu dia, dar graças a Deus pelo seu dia, pelos livramentos do seu dia, adorar ao Senhor, entregar os seus anseios do dia seguinte nas mãos do Senhor, e ter o sono do justo, sabe? Esse ciclo, essa disciplina vai condicionar, vai proteger você de muitos estados de espírito que são ruins e que trazem consequências ruins, hábitos ruins, escolhas ruins para a sua vida. Qual que é o grande propósito de Deus para nós? Fala assim: receber o Espírito Santo. Cristo disse: e ficai em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Ficai em Jerusalém. Ele direcionou os discípulos, ou seja, o que quer dizer ficar em Jerusalém? Isso é simbólico. No caso dos discípulos, era permanecer onde eles estavam, até que o evento do Espírito Santo acontecesse. No nosso caso ficai no lugar que te santifica, ficai no lugar que Deus fala com você, até que Deus se manifeste na sua vida. Não importa o tempo. Não importa o tempo. Ali
você pode contar que não foi da noite para o dia, mas a gente sabe que da Páscoa, que foi onde Cristo foi crucificado, até o Pentecostes, foi mais ou menos 50 dias. Só que Jesus falou isso para os discípulos antes da crucificação, sim ou não? Então foi não sei quantos dias antes ele falou para os discípulos. Se foi uma semana antes, você acrescenta 7 dias. Se foi 15 dias antes, você aumenta 15 dias. Então, no mínimo, vamos dizer que 60 dias antes do evento de Pentecostes, os apóstolos foram direcionados a ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E nós queremos tudo instantaneamente. Ou seja, gaste o tempo. Vamos trocar as palavras. Deus te fala, gaste o tempo que for necessário até que o Espírito Santo te toque e transforme a sua vida e te impacte e te santifique e comece a mudar a sua mente, os seus pensamentos, os seus caminhos, o teu comportamento, o que for, mas gaste o tempo que for necessário. Amém? Isso quer dizer ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E muitos não ficaram, uns foram para Emaús, outros fugiram, até que começaram as aparições de Jesus, para que eles começassem a voltar e ficassem ali, até que viesse o dia de Pentecostes. Então o grande propósito de Deus é esse dia maravilhoso, esse encontro maravilhoso, que esse Espírito Santo possa imperar na sua vida, interferir continuamente, não pontualmente na sua vida. O nosso problema é que nós nos saciamos com eventos pontuais em nossa vida espiritual. A gente vem numa celebração e temos um evento pontual gostoso, uma experiência maravilhosa, e nós falamos, nossa, eu tive uma experiência maravilhosa com Deus. Ou seja, você se saciou com um momento com Deus. Eu tive uma revisão de vida maravilhoso, Deus falou tanto comigo. Uma revisão de vida, um tempo, um final de semana, você se saciou com um momento, com uma experiência, com um tempo. Deus não te chamou para viver um momento com Ele, você pode dizer amém? Uma experiência com Ele, ter uma intervenção dele na sua vida. Não, Ele te chamou para andar com Ele, para Ele andar com você. Lugares altos é eu chegar em lugares maravilhosos, conquistas maravilhosas, e ver que Ele está lá e que Ele permanece comigo e que Ele continua andando comigo, indo avante comigo para onde eu for. Amém, queridos? Então, o propósito é esse: receber o Espírito Santo. Gaste tempo naquilo que santifica você. O que santifica você? A célula, a Bíblia, os louvores, a palavra de Deus, as pregações, os cultos, sim ou não? Isso é ficar em Jerusalém. Gaste tempo com aquilo que santifica você, até que do alto sejais revestido de poder. Vamos aqui usar um exemplo de mudança de estado de espírito. Quero que você abra comigo a Bíblia em Atos capítulo 4. Vamos ler o versículo. Vamos ter que ler bastante aqui, mas nós vamos ler para agora, versículo 1 ao 3. Você pode pôr aí, Jay? Nós vamos ter que ler até o 23 depois. Quem gosta de estudar aí, diz amém. Então nós vamos estudar aqui um pouquinho hoje, tá? Olha só, Atos 4, versículo 1. Enquanto eles estavam falando ao povo,
Sobrevieram-lhes os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Tá? Vou só explicar para vocês não ficarem fora do contexto. Quem estava falando aqui? Pedro, e eu acho que era João, não me lembro agora quem estava com Pedro. Eu já vou ler e nós vamos lembrar. Pedro e João, obrigado. Tava os dois pregando no templo. Por quê? Porque no capítulo anterior tem aquele evento que eles passam pela porta e tem um paralítico, lembra? Que já não sei quantos anos eles pegavam o cara pelo colo, colocavam lá para pedir esmola. E ele fala: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E dando a sua mão, ele pega, levanta o homem, ele anda, e o homem entra pulando e saltando pelo templo, e todo mundo louvava e glorificava a Deus no templo. Nesse furdunço todo, as pessoas ficaram impressionadas, porque já há muitos anos conheciam aquele homem paralítico. Pedro começou a pregar sobre Jesus, que em nome do Jesus que foi crucificado, naquele nome, aquele homem tinha sido curado. E nesse momento todo, ele pregando, os soldados ficaram: meu Deus, esse cara está pregando dentro do templo, em nome do Jesus que nós fizemos tanto esforço para crucificar. E aqui a história desenrola, ok? Vamos lá então. Enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Deitaram mão neles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, ou seja, eles foram presos, tá? Eles foram presos porque não só porque eles curaram no nome de Jesus o paralítico e pregaram o evangelho do reino dentro do templo naquele dia, tá bom? Agora nós vamos ler os acontecimentos do versículo 4 em diante, ok? Pode pôr aqui, Jay. Olha só. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Olha só, tanta gente que acrescentou à igreja por causa desse evento. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei, o sinédrio nesse caso. Nessa reunião estavam também Anás. Lembra de Anás? Que foi o primeiro homem que Cristo foi colocado à frente. Lembra de Anás? Primeiro homem que Cristo foi apresentado quando foi aprisionado. Sogro de Caifás, que era o grande sacerdote. Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do quê? Fala comigo assim: estado de espírito. Olha só, Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele,
pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução. Pedro era analfabeto. E reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé, junto com eles. Em seguida mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam: o que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre e nós não podemos negar isto. Mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda, e depois os mandou embora. O conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Meu Deus, que coisa maravilhosa. A minha pergunta aqui é simples: qual que é a diferença entre esse Pedro que você viu aqui e o outro Pedro que negou a Jesus? Não são duas pessoas diferentes? E ele está no mesmo lugar, no mesmo ambiente, na mesma sinagoga que Cristo foi julgado pelos sacerdotes. Mas sabe qual que é a diferença? É que o Pedro que negou a Jesus, ele negou Jesus antes do evento de Pentecostes. Ele negou Jesus antes de ser influenciado plenamente pelo Espírito de Deus, antes de ter o seu estado de espírito alterado. É claro que Pedro alcançou um lugar alto aqui, sim ou não? Ele foi preso. Ele conseguiu alcançar um lugar alto sendo um presidiário. Quem pode dar um aleluia aí? Não importa onde você está, importa se Deus está com você aonde você está, mesmo sendo um presidiário, mesmo sendo arrastado para trás das grades em nome do Evangelho. Foi o caso aqui de Pedro. Mais vale ser preso em nome de Jesus e Deus estando comigo, do que solto negando a Jesus. Pedro estava num lugar alto aqui, porque ele estava sob a influência do Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença entre o mesmo Pedro, o Pedro que negou a Jesus, e o Pedro que enfrentou o Sinédrio. Ele enfrentou o Sinédrio, ele enfrentou o sumo sacerdote. Então o seu estado de espírito define se você vai ou não alcançar um lugar alto. Ele não só enfrentou, ele foi preso por isso e foi solto por isso, porque eles não conseguiram achar culpa nele, nem debaixo de ameaça conseguiram calá-lo. Olha que coragem, que transformação. E ele tinha o mesmo temperamento que sempre teve, só que agora com a força de Deus,
com o poder de Deus influenciando o seu temperamento e o seu caráter. Quer ver um exemplo oposto, que nós podemos perder posições altas estando em estado de espírito errado? Volta lá em Atos 4, 6. Abre na tua Bíblia aí, eu vou ler aqui a minha, que essa versão aqui é meio diferente. Atos 4, 6 fala assim: e Anás, o sumo sacerdote. Aí fala assim, vírgula, e Caifás, João, Alexandre e todos quantos eram da linhagem do sumo sacerdote. Repara que é o seguinte, se você for lá para João 18, 13, quem era o sumo sacerdote não era Anás. Era quem? Era Caifás. Olha que interessante. Mas Caifás, ele foi ele foi o cérebro que engendrou o plano para matar Cristo. Se você for ler o evangelho todo, você vai ver que ele que dá a ideia. Não, e se a gente planeasse que ele fosse entregue e que ele morresse? Ele foi o cérebro que sugeriu que ele fosse morto e que ele fosse perseguido. Então, Caifás estava com um estado de espírito de opositor aos planos de Deus, correto? Ele tinha um estado de espírito de oposição ao que Deus queria realizar na terra. E você vê que Cristo, só para você ter que uma pequena curiosidade, Cristo poucas vezes na Bíblia ele fala, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias. Eu tentei contar, poucas vezes, ele fala 7 vezes a palavra eu sou, que quer dizer, em hebraico, eu sou Deus, mas é meio que codificado, então ninguém podia acusá-lo, então ele conseguia sair fora, mas dizer claramente, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, ele só fala 2 vezes que eu identifico, 2 vezes. Uma, ele fala para a samaritana no poço, interessante, para a samaritana ele fala, eu sou aquele eu sou o Messias, esse que você está falando que vai chegar, é esse que vos fala, ele se revela para a samaritana. E a segunda vez que ele fala quando está diante de Caifás. Mas você vai dizer assim, mas pastor, e quando Pedro fala que ele é o Filho de Deus? Não é Cristo que fala, ele diz, não foi carne nem sangue que vos revelou, mas o Espírito de Deus que vos revelou. Então não foi Cristo que falou, ele confirmou que o Espírito Santo diz para ele. Mas ele mesmo não disse para Pedro que ele era. Ele apenas confirmou. Então, ele só fala 2 vezes. Uma para a samaritana. Ele chega diante de Anás. Ele rejeita Anás como um sacerdote, como sumo sacerdote. E ele espera Anás, que era naquele tempo o sumo sacerdote, estar diante dele. Quando ele fala, sim, eu sou, o que Caifás faz? Ele rasga as suas vestes. Segundo Levíticos, quando um sumo sacerdote fazia isso, ele perdia automaticamente o seu sacerdócio. Naquele momento, no mundo espiritual, houve uma lacuna, não existia naquele momento em Israel nenhum sumo sacerdote. E havia um ritual para que outro pudesse assumir. Então Jesus passou a ser o único elegível como sumo sacerdote, para ele mesmo se entregar como o próprio Cordeiro. Então ele passou a ser rei, sumo sacerdote e profeta em um só momento, em um só estágio. Então Caifás, em João 8,13, ele é sumo sacerdote.
Mas em Atos 4:6, ele já não é mais, porque ele perdeu a posição dele. Ele saiu de uma posição que ele julgava alta e que era alta em Israel para uma posição menor, porque ele sempre semeou e nutriu nele um estado de espírito errado. Então eu tanto posso crescer para lugares altos, como eu posso descer se eu estou no estado de espírito errado. Entenderam? Então isso é muito sério. Muito sério. Para a direção que eu vou, se eu vou subir ou se eu vou descer, depende do estado de espírito que eu vou escolher nutrir em minha vida. Caifás escolheu o lado errado e ele desceu ladeira abaixo, perdeu o estatuto de sumo sacerdote. Então, vamos tomar as rédeas do nosso estado de espírito. Pela manhã, cuida dele. Durante o dia, administra bem o teu estado de espírito. E pela noite, trate bem dele. Durma bem, durma com Deus, né? A gente tem sempre essa expressão, né, para nossos filhos, né? Dorme com Deus, meu filho. Deus te abençoe, meu filho, não é assim? Eu lembro que a gente era acostumado a pedir bênção para nossos pais, para dormir, para acordar, não é? A gente perdeu esse costume, ou ficou automático, ficou mecânico, né? Isso é muito bom, mas nós temos que voltar a alguns hábitos, mas com muito sentido, não apenas mecânico, para tomar as rédeas do estado de espírito. Eu fiz um estudo e descobri que existem diversos estados de espírito no mundo, e eu fiquei abismado com a variedade desses estados de espírito. Tem os coletivos, né? Que é o espírito de grupo. Tem pessoas que são pessoas que têm espírito de grupo. Tem uns que são bons e tem uns que são negativos, né? Tem também aquele que é individualista. Tem um espírito desportivo, tem um espírito profissional, o de justiça, o científico, o filosófico, o humanista, o religioso e por aí afora. Alguns são bons, alguns são negativos, não é? Depois eu fiz um estudo sobre estados de espírito na questão do temperamento e do caráter. Não dá para mencionar, porque são centenas por ordem alfabética. Não dá para mencionar. Então eu vou ler aqui só alguns, para você ter uma noção, tá? Com a letra A, estado de espírito de abalo, de abatimento, de aceitação, de alienação. O cara não vê nada que está à sua volta, é o alienado, né? Mas também tem o de amor, tem o de ânimo, tem o da ansiedade, né? O cara está sempre ansioso, estado de espírito de ansiedade. O da angústia, da arrogância, é muito. Vamos para o B. O da bravura, o do bom humor. Letra C. Do civismo, da comoção, da complacência. São muitos, gente. Desvaneio, está escrito do desvaneio, da dispersão, divagação. Pessoa sem foco. Olha, a pessoa que tem o estado de espírito de divagação não alcança nada, que ela não tem foco. Sabe aquela pessoa que você começa a conversar sobre um assunto e ela não consegue manter aquele assunto? E você começa a falar de A, ela para em Z. Me dá um nervoso esse tipo de conversa. Olha, podemos voltar para o nosso assunto aqui?
né? A gente está falando sobre isso. Você não consegue terminar um assunto com a pessoa. É espírito de divagação, vai divagando, divagando. Aí de repente fala, a gente está falando sobre o que mesmo? Ele é assim na vida. É assim no trabalho. Imagina essa pessoa gerindo uma empresa. Coitado da empresa dele. Espírito do embaraço, do egoísmo, da falsidade, do êxtase, da explosão. Gente, é muita coisa, do fanatismo. Eu tenho uma lista aqui, gente, da inveja, negativismo, piedade, renúncia. Olha só, sem graceza. Já viu isso? Espírito da sem graceza, da sensatez. Meu Deus do céu, é tanta coisa. De vingança, vergonha, vulnerabilidade. É muita, gente, é uma lista. Nós temos muita coisa boa e temos muita coisa ruim. Mas o que pode nos proteger? É o Espírito Santo influenciando o nosso estado de espírito. Amém? Outro dia eu falei aqui em uma outra pregação sobre a importância de existir a simbiose, né? Quem sabe o que é simbiose aqui? Poucas pessoas, né? Quem viu aqui o filme Venom? Venom da Marvel, Venom, o inimigo do Homem-Aranha. Ninguém vê filme da Marvel? Agora você sabe, o Venom. Lembra que tem aquela coisinha preta que fica e colava na pessoa e ele virava um monstro? E aquilo era uma chamada simbiose, né? E ele tinha que ter um organismo perfeito. Então até que ele achou a pessoa perfeita, que cada um que ele entrava morria. Até que ele achou uma pessoa que não morria, porque eles tinham compatibilidade. Então simbiose é isso, é haver essa mistura. Então nós temos que ter essa simbiose com o Espírito Santo, porque Deus, Ele não quer anular quem você é. Quem pode dizer amém? Ele não quer anular o seu temperamento, Ele não quer anular o seu jeito de ser. Ele não quer. Você pode dizer que Pedro continuou sendo o mesmo Pedro. Esse discurso aqui explosivo é o mesmo Pedro explosivo lá atrás, só que agora é um explosivo dentro da eloquência, dentro da pregação, dentro da exortação, dentro da pregação do Evangelho. Ele continua sendo sanguíneo, explosivo, reativo, colérico. É o mesmo Pedro, gente. Deus não anulou o temperamento de Pedro, mas houve uma simbiose entre o Espírito Santo e quem Pedro era antes. E toda uma alteração aconteceu. Então, nós temos que deixar isso existir em nossa vida. É uma simbiose perfeita entre o Espírito de Deus e aquilo que Deus semeou em nós, amém? Porque nós somos criação do Senhor, amém? Deus criou você, e às vezes aquilo que você acha que é defeito seu, só é defeito porque ainda não está controlado pelo Espírito Santo. Eu vou repetir. Tem coisas que você acha que é defeito seu, e de repente até é, mas só é defeito ainda porque não está sendo, por enquanto, controlado pelo Espírito Santo de Deus, porque pode vir a ser a sua maior virtude. Quero ouvir um amém, quero um aplauso bem forte ao Senhor. Pode vir a ser a sua maior virtude, se você entregar isso nas mãos do Senhor, porque você é criação dele, e Deus não se envergonha do que Ele criou. Ele é mestre naquilo que Ele criou.
Só que aquilo que ele criou debaixo do estado de espírito errado é um fracasso, é uma arma de morte. Ou Deus não criou Caifás? Deus criou Caifás, mas ele escolheu o time errado. Ele escolheu a filosofia errada. Então, simbiose. Fala comigo assim, simbiose. Eu tenho que ser um. Fala assim, eu tenho que ser um com o Espírito Santo. Amém? Fala assim comigo, fidelidade. Fala assim, estado de espírito de fidelidade. Esse estado de espírito não pode sair de nós, tem que prevalecer em nós. Por quê? Porque se nós formos fiéis em manter o estado de espírito do Espírito Santo em nós, nada nos vai faltar. Eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente poder concluir em Lucas 16 versos 10 a 12. Mas eu quero focar no versículo 12. Todos encontraram? Olha só. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Olha só essa parte, gente. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, fala comigo assim, alheio. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Fala assim comigo, espírito de fidelidade. Infelizmente, mas eu também entendo o porquê, esse versículo é muito usado para falar sobre dízimos e ofertas. Só que isso aqui vai muito além de dízimos e ofertas. Porque o Espírito Santo de Deus é seu ou é de Deus? Vou repetir. O Espírito Santo de Deus é seu ou é de Deus? Fala assim, de Deus. De Deus. Então o Espírito Santo, ele é alheio ou é seu? Alheio. Então vamos lá de novo. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do quê? Do alheio. Quem vos dará o que é vosso? Temos duas coisas aqui fantásticas. Primeira coisa fantástica. Está implícito que tem muita coisa que já é nossa no mundo espiritual. Quem vos dará o que é vosso? Confirmando aquele outro versículo, que Deus já vos abençoou com toda sorte de bênçãos que estão nas regiões celestiais. A frase está no passado. Deus já vos abençoou com toda sorte de bênçãos que estão nas regiões celestiais. Então, é igual que está aqui, ó. Quem vos dará o que é vosso? Tem coisas minhas e suas que já estão nos céus, liberadas para nós, mas que só não estão nas nossas mãos. Porque falta a minha fidelidade daquilo que é alheio. A fidelidade em manter vivo, fazer uma boa gestão do Espírito Santo de Deus, que está disponível para mim, para você e para a igreja de Cristo Jesus. Pode ser mais forte esse amém. Lugares altos que já são nossos, mas que falta essa busca contínua, essa sede contínua de alimentar, de gerir,
de nutrir essa presença o tempo todo em nós. Mas pastor, Deus é poderoso, eu já me converti, já habita em mim o Espírito Santo, por que você insiste tanto nisso? Porque se eu não nutrir isso, como eu falei, nós vamos ter momentos onde o meu estado de espírito não vai estar em sintonia com o Espírito de Deus, e aí que vem as escolhas erradas. Ou você está todo dia igual anjo, 100% constante, igual você converteu. Se você é assim, em nome de Jesus, não vai embora sem falar comigo e me ensinar isso hoje. Eu te conjuro diante de Deus. Se você é um cara que se converteu, sentiu o Espírito Santo, ele habita em você, e você nunca mais mudou, sentiu raiva, ciúme, medo, depressão, desde quando você se converteu, você me procura hoje e me fala o que você fez, que eu tenho que aprender com você. Mas se você não é assim, você tem que entender o que eu estou te falando aqui hoje, porque ele habita em nós, mas nós temos que buscar fazer ele estar sempre aceso, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Deus. Se não fosse assim, não estava lá em 1 Tessalonicenses 5,19, não extingais o Espírito. O apóstolo exorta, não, o quê? Extingais o Espírito. É uma exortação. Por quê? Porque é possível eu ter o Espírito Santo em mim e ele se esvair. Tanto é possível que na parábola que Jesus fala sobre o vinho novo em odres velhos, fala sobre o vinho novo ser derramado em um odre que pode ser perdido, porque a estrutura não foi preparada. Então, nós temos que ter fidelidade na manutenção do nosso estado de espírito. Então, lugares altos se conquistam de duas formas. Concluindo, primeiro, sabendo o que é lugares altos. O que são lugares altos? Lugar alto é um lugar que eu chego e Deus está lá e permanece comigo. Você pode dizer amém? E como que eu chego até lá? Nutrindo o estado de espírito correto, nutrindo o estado de espírito que o Espírito Santo quer construir da minha vida. O que é bacana é que, como nós todos somos diferentes uns dos outros, ninguém consegue imitar o estado de espírito do outro, e cada um consegue construir uma coisa diferente, única, singular, e por isso nós somos algo maravilhoso. Por isso que nós somos algo incomparável, porque nós nos completamos, nós aprendemos uns com os outros, porque você pode realizar coisas com o seu temperamento, qualidade, caráter, cheio do poder de Deus, que eu jamais poderia realizar, mas eu também posso fazer coisas cheios de Deus, que você também não poderia realizar. E a nossa soma, a soma do nosso sucesso, é a glorificação de Deus aqui na terra. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Fique em pé onde você está. Vamos orar. Se você não se lembra daquela pregação que eu falei um tempo atrás sobre Gênesis, que Deus sempre visitava Adão e Eva, pela manhã e na viração do dia. Não é por acaso, tem a ver com isso. Pela manhã, na viração do dia. Por quê? Pela manhã, para condicionar como que eu ia conduzir o meu dia.
e na viração do dia. Por quê? Para eu apresentar como é que foi o meu dia e ter chance de me arrepender, ter chance de pedir perdão pelos meus pecados, de me renovar diante do Senhor, de ter um sono justo. Então todos os dias pela manhã e na viração do dia, pela manhã e na viração do dia. E eu até fiz um desafio: sempre que você vê o pôr do sol, lembra, é o momento de eu falar com Deus, porque é a viração do dia, de eu mostrar para o Senhor o que foi que eu errei e ser melhor, pedir perdão, adorar o Senhor. E pela manhã já começar louvando o Senhor, pedindo força para que sempre haja uma influência plena em minha vida. Queridos, os lugares que Deus tem para nós são muito maravilhosos, são muito altos, e humanamente não dá para chegar lá. Só com a nossa competência, só com a nossa qualidade não dá para chegar lá. Nós precisamos dos atributos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque é muito grande, é muito alto, é muito poderoso. É muito grande, é muito alto e é muito poderoso. E Ele não chama uma pessoa só, não. Ele chama a igreja, Ele chama o corpo de Cristo. Eu digo sempre isso: você que se acha invisível aí no meio das pessoas, da multidão, da pregação, você não é invisível. E Deus está falando com você também hoje. Você faz parte disso. Deus tem um lugar muito alto, muito grande, muito poderoso, que só a nossa competência, inteligência, força, energia, capacidade não dá para chegar lá. Outro dia eu falei com a Viviane, eu entendi como você está muito cansado. Eu estou sempre cansado. Eu estou sempre cansado. Eu não sei como é que eu faço as coisas, porque já é além do físico, são muitas coisas para fazer. E eu estou sempre cansado. E tem coisas que eu deixo fluir. E o espiritual tem que realizar, tem que fazer acontecer, porque senão eu morro. Porque no meio do caminho eu tenho que ser pai, tenho que ser marido, eu tenho que ser empresário, eu tenho que ser filho. Eu tenho meus pais no Brasil, tenho que ligar, alô, eu estou vivo, estou aqui, não é? Eu tenho que ser discípulo, eu tenho que ser pastor. E tem coisas que eu chego assim à noite e falo: Deus, está nas tuas mãos. Se o Senhor não tomar conta, não intervir, se o teu Espírito Santo não me mover para o sobrenatural, nada mais, nem um centímetro mais acontece. Porque humanamente daqui para frente é impossível qualquer coisa ser realizada da minha parte. E eu oro para que você chegue nesse nível, porque enquanto você achar que você consegue fazer algo pelos seus braços, você não vai caminhar pelo campo da fé. E às vezes a nossa desgraça é essa, me perdoa a palavra, mas não tem outra palavra. Às vezes a nossa desgraça é essa, é não estar no limite de ter que saltar para o campo da fé. Saltar, porque dá para fazer ainda com o meu recurso, eu ainda consigo fazer ainda com aquilo que eu tenho, eu ainda consigo fazer com a minha inteligência, eu ainda consigo fazer com o meu braço ainda alcança aqui, meu braço ainda alcança ali, minha perna alcança lá. O bom é quando o seu braço já não alcança aqui, é quando o seu dinheiro já não alcança lá, é quando sua perna já não alcança ali.
E aí só te resta o campo da fé, o campo do sobrenatural, o campo onde o Espírito Santo de Deus vai ter que controlar a tua ansiedade, a tua visão, a tua mente, vai ter que descansar o seu coração e te fazer mergulhar para uma outra atmosfera. Eu vou te falar uma coisa: nessa fase vai ser a melhor fase da sua vida. O princípio vai ser o mais estressante, talvez, porque é um tempo de decisões, um tempo de escolhas que determinam coisas sérias na sua vida. Mas depois vai ser o melhor tempo da sua vida, da sua história, porque não tem nada melhor do que viver pela fé em Cristo Jesus. Deus tem para você lugares que você nem imagina. Como diz a Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esses somos nós. Esse sou eu e você. Eu quero hoje ministrar na sua vida essa unção, queridos. A unção para alcançar lugares altos. A unção para alcançar lugares altos. Mas a responsabilidade, olha para cá, a responsabilidade para a manutenção do estado de espírito que vai te levar até lá, você tem que assumir. Você pode dizer amém? Nós temos que assumir essa responsabilidade de manter o estado de espírito correto, de nutrir, de ficar em Jerusalém, de ficar onde eu me santifico, onde Deus fala comigo, até que a depressão saia, até que o sorriso apareça, até que a lágrima venha a ser enxugada, até que a coragem venha a surgir, até que a ousadia venha a brotar, até que a ideia venha a aparecer, até que venha surgir de novo a criatividade. Não importa o tempo, até que, você pode dizer amém? Até que, não é quanto tempo, é até que aconteça, até que surja, até que venha, até que aconteça. Não é em si, não, é até que. Você pode dizer amém? Fala assim comigo, até que aconteça, até que surja, até que algo aconteça, sabe? É para esse patamar, é para esse setup que tem que estar configurada a nossa mente. Segundo falou o mundo, né? O mindset tem que ser esse da igreja. O mindset tem que ser esse. Então eu quero orar, eu quero hoje ministrar no mundo espiritual. Mas a parte prática tem que ser nossa. Se você for ouvir a palavra que eu preguei, vai ver que antes que Gideão fosse malhar o trigo no lagar, Deus mandou um profeta para pregar no meio da fome, da opressão de 7 anos nos midianitas. Mas depois que Deus lançou a palavra, Gideão foi trabalhar. Ele assumiu a responsabilidade. Ele colocou a mão no trabalho. Amém? Então eu vou liberar a palavra, eu vou liberar a unção, eu vou liberar a autoridade, mas nós como igreja vamos assumir a responsabilidade para fazer o que é prático e o que é necessário em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Deus, nosso Pai soberano, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo claro exemplo do apóstolo Pedro, da diferença de quem ele era, de como ele se comportou antes de ter o Teu Espírito Santo, e quem ele passou a ser depois disso. A Tua palavra não esconde nada para nos edificar, e é grande o contraste. A mudança pode ser enorme em nós, se nós
insistirmos em ficar em Jerusalém, em ficarmos em lugares onde o Senhor fala conosco, se manifesta em nossas vidas, até que a tua presença, a tua voz nos alcance, o teu Espírito queime em nossos corações. Eu quero hoje ministrar, Pai, essa unção sobre a sua igreja, liberar, Senhor, essa autoridade para alcançar lugares altos. E lugares altos é isso, é o lugar onde eu chego e o Senhor chega junto, é o lugar onde eu chego e o Senhor lá está também, é o lugar aonde eu vou e o Senhor me acompanha. Esse é o lugar alto, é o lugar onde o Senhor vai comigo, é o lugar onde o Senhor vai estar comigo. Esse é o lugar alto. Eu quero liberar essa unção, essa visão, essa autoridade. Ninguém os poderá resistir, ninguém nos poderá resistir, porque o teu Espírito Santo irá controlar o nosso temperamento, irá moldar o nosso caráter, irá usar a nossa vida para conquistar e para glorificar o teu nome, com grandes conquistas e com grandes frutos, em nome de Jesus. Eu quero liberar essa palavra no mundo espiritual e pedir os teus anjos e arcanjos, guerreiros, que são responsáveis para travar as guerras espirituais contra os principados e potestades que resistem aquilo que é nosso, que já foi liberado, que possam agora começar a lutar e fazer chegar até nós, até a tua igreja, aquilo que já foi liberado, aquilo que é nosso, para que possamos conquistar, testemunhar e glorificar o teu nome maravilhoso, Pai. Eu libero essa autoridade, essa consciência, Pai, e nós assumimos no teu altar a responsabilidade de administrar esse estado de espírito, influenciados diariamente, constantemente, pelo teu Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, pelo teu Espírito que já habita em nós, e que às vezes nós permitimos ser sufocados por algumas situações. Nós não vamos deixar isso acontecer mais, porque vai sobrepor o Senhor em nossas vidas, vai sobrepor quem o Senhor é, o seu tamanho, a tua grandeza perto das nossas adversidades. Isso sim vai sempre sobrepor. Caia por terra as escamas que estão sobre os nossos olhos e nos faça ter uma total visão espiritual, para que possamos fluir debaixo da tua graça e do teu poder e do teu Espírito Santo, Senhor. Que cada um aqui, de forma singular, alcance as posições espirituais e naturais que o Senhor determinou para que pudéssemos alcançar. Eu libero isso, essa palavra, essa unção, essas chaves nas mãos de cada um aqui, no nome de Jesus. Quem quer diz amém, diz eu recebo, e dê um aplauso bem forte ao Senhor.